Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre introdução a projetos estruturais com a utilização da ferramenta AutoCAD Eberic V9. Esse vídeo ele tem como objetivo principal mostrar e ensinar as premissas básicas, bem como alguns fundamentos importantes para a elaboração de um projeto estrutural de maneira segura e consistente. Quanto ao software, nós não estamos aqui fazendo propaganda da ferramenta, estamos apenas utilizando a ferramenta que nós usamos no escritório para mostrar para vocês como se desenvolve um projeto de estrutura de concreto. Bem, para se elaborar um projeto de maneira segura, existem algumas normas as quais são utilizadas. Aqui vou citar algumas, tá certo? Que é a NBR 6118, projeto de estrutura de concreto, procedimento, 6122, projetos de execução de fundações, NBR 7480, que trata dos tipos de aço para concreto armado, a 6120, que fala sobre cargas para cálculo de estruturas de edificações, essa é particularmente muito importante, a NBR 8953, que trata sobre as classes de concreto, NBR 8681, que fala sobre ações e seguranças nas estruturas. Bem, para se elaborar um projeto estrutural, nós temos que definir algumas premissas para posteriormente dar andamento à concepção do projeto propriamente dito. Bem, como premissas básicas nós temos que definir o tipo de estrutura, ou seja, se ela vai ser concreto armado, aço, madeira ou etc. A alvenaria, se ela vai ser estrutural ou não, né? Ou se vai ser apenas de vedação, a altura do prédio, dentre outros fatores, principalmente para avaliar a ação do vento, tipo de fundação. Para isso nós precisamos realizar estudos geotécnicos, é como se fossem os exames que o médico pede para dar o diagnóstico da sua saúde e posteriormente prescrever algum remédio. É basicamente a mesma ideia. Nível do lençol freático, muito importante para a execução da fundação, né? Porque caso o nível seja muito superficial, ele vai interferir nas escavações. Localização do empreendimento por causa da agressividade ambiental. Isso tem tudo a ver com a durabilidade, ou seja, a vida útil da sua edificação. Alocação de empreendimento dentro do terreno, mais precisamente para nós sabermos se vão ou não vão haver sapatas de divisa. O FCK adotado, certo? Que depende de várias situações, capacidade de produção, a questão da agressividade ambiental, né, a durabilidade, dentre outros fatores. O tipo do aço, né, a CA50, que é prescrito na NBR 7480. As cargas que tem tudo a ver com a utilização do prédio, que para isso a gente utiliza aí a NBR 6120 e a NBR 8681. E nesse vídeo nós vamos dar um enfoque maior para duas dessas premissas, que é a localização, tá? Agressividade ambiental, durabilidade. Por quê? Porque muitas vezes por falta de conhecimento, ou ignorância mesmo, ou até negligência, isso é muito negligenciado e consequentemente as estruturas de concreto armado elas terminam durando um pouco menos de tempo do que elas deveriam. Então isso é um fator bem importante, porque mexe muito com a conscientização dos profissionais. E a utilização das cargas, porque nós temos que saber prever as cargas corretamente para não termos uma sobrecarga que pode gerar, na verdade, deformações excessivas ou até um colapso. Então, as cargas também têm que ser criteriosamente selecionadas e lançadas na estrutura, ok? Bem, como eu falei, nós vamos falar sobre durabilidade e cargas. Então, vamos começar com introdução à durabilidade em estruturas de concreto. Durabilidade.
a importância econômica da durabilidade e também na segurança estrutural. Na Inglaterra, de 27 edifícios que ruíram entre os anos de 1974 a 1978, ou seja, que têm idade de 12 a 40 anos, a principal causa de pelo menos 8 deles foi corrosão das armaduras, certo? Recuperação de estruturas de concreto armado de garagens no Canadá que apresentavam problemas de corrosão custou mais de 3 bilhões de dólares. Em Dubai, a recuperação do túnel próximo ao Golfo Pérsico apresentou custo equivalente ao dobro do custo de construção, problemas causados por infiltração de águas agressivas. Eu estou trazendo dados de outros países porque o Brasil não tem esses históricos registrados, tá? Mas eu estou mostrando aqui que a nível mundial a durabilidade afeta e muito questões estruturais, questões de vida útil das estruturas e questão de custo também para reparos. Bem, para entender um pouco sobre durabilidade, vamos entender um pouquinho sobre o cimento Portland, que é um dos materiais mais utilizados na construção civil, principalmente para a fabricação de concretos. Bem, o cimento Portland ele é formado por diversos componentes, mas os 4 principais são silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico e ferro-aluminato tetracálcico, tá bom? Os 2 primeiros têm muito a ver, fundamentalmente com a resistência do concreto nas primeiras idades e nas idades finais, e os 2 últimos têm muito a ver com tempo de pega, endurecimento, calor de hidratação, etc. Aqui só para vocês entenderem um pouquinho, aqui são abreviações e aqui são as fórmulas, tá certo? Ou seja, aqui tem do tricálcico, dicálcico e o aluminato tricálcico. Observe que nós temos cálcio, oxigênio e sílica. A sílica que é mais responsável pela resistência do concreto, tá bom? E aqui o silicato tricálcico que tem o cálcio, o oxigênio e o alumínio. Isso do cimento Portland não hidratado, ou seja, ele antes de receber a água na mistura. Após a hidratação do cimento, eu vou falar aqui particularmente dos compostos de resistência, que é o tricálcico e o dicálcico. Quando nós inserimos água no cimento, que nós temos aqui a molécula de água junto com a molécula do silicato tricálcico, nós formamos um composto de hidróxido, certo? Ou seja, nós temos, após o umedecimento do cimento, um composto silicoso, que é o que dá resistência, e um composto de hidróxido de cálcio, que é o que faz com que o pH do concreto seja um pouco mais alto, ou seja, ele seja alcalino. A mesma coisa acontece com a hidratação do silicato dicálcico. Nós também vamos ter um composto silicoso, que é o responsável pela resistência, e vamos ter também molécula de hidróxido de cálcio. Ou seja, o concreto é uma base, o seu pH é muito elevado. Tá vendo aqui? Destaquei aqui que como resultado da hidratação do cimento na argamassa ou no concreto, nós temos moléculas de hidróxido de cálcio. E aí a gente pergunta, eu até já adiantei esse assunto para vocês, para que serve o hidróxido de cálcio, que é o CH? A armadura está suscetível à corrosão. O processo de corrosão é controlado pela umidade na superfície do aço e disponibilidade de oxigênio na mesma. Beleza. E para que serve mesmo aquele hidróxido de cálcio que é resultante da hidratação? Ele forma um filme passivante que protege a armadura de entrar em corrosão, certo? Ou seja, aqui é um concreto recém-misturado. Observe que aqui nós temos o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido protege, faz com que o pH do concreto seja bem elevado e protege a armadura de possíveis oxidações. Tanto que quando nós aplicamos o elemento químico, a solução de vermelho fenol ou fenolftaleína, nós temos uma coloração um pouco rosada, tá? Que é um teste qualitativo de pH. Então, para concretos jovens, o pH gira em torno de 13, tá certo? Mas com a ação do tempo, com a penetração de moléculas de gás carbônico, de dióxido de carbono, esse CaOH2 começa a reagir com o CO2
e vai começando a formar carbonato de cálcio. Ou seja, nós começamos a ter aqui uma frente de redução de pH que vai avançando milímetro a milímetro na profundidade do concreto. E isso faz com que o nosso pH do concreto, que inicialmente era 13, vá caindo, 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 até termos um pH próximo de 9 ou 8. Isso significa dizer que nós estamos começando a ter problema, porque mesmo o concreto em bom estado de conservação, ele não vai estar tendo mais a mesma capacidade de proteger a armadura. O nome desse fenômeno é chamado de carbonatação. Aqui é só mais uma figura explicando, né? O CO2 penetrando, o concreto-são aqui com pH de 12,5, e à medida que o CO2 vai penetrando, observe que a cor vai mudando. Significa dizer que quando a gente aplica a solução de fenolftaleína, ele não fica mais rosa, ele começa a ficar meio que transparente, porque o pH está diminuindo, certo? Até que você tenha o concreto com pH menor do que 9, e mesmo ele estando cobrindo a armadura já está desprotegida, certo? Isso significa dizer que o aço pode estar entrando em corrosão, mesmo que a gente não esteja vendo. Aqui a reação da carbonatação, CaOH2 mais o CO2 é igual a CaCO3 mais H2O. O pH cai de 12 para menos do que 9, certo? Isso é extremamente perigoso. Para isso, a NBR 6118 prevê para cada situação, ou seja, para cada ambiente onde a gente vai instalar a nossa estrutura, um tipo de agressividade a qual nos remete a um risco de deterioração, seja pelo fenômeno da carbonatação que nós explicamos, seja por outros fenômenos de despassivação da armadura. Eu só falei da carbonatação, mas existem outros fenômenos que acontecem que também provocam a corrosão do aço, ok? Que degradam o concreto e que despassivam a armadura, beleza? Então, isso aqui é muito importante, que às vezes é negligenciado. Nós, de acordo com o ambiente, nós definimos a classe de agressividade e, consequentemente, o risco de deterioração da estrutura, para que a gente mantenha uma vida útil razoável. Isso faz com que, a depender do tipo do concreto que eu tenha e da minha classe de agressividade, tá certo? Eu tenha uma relação ao aquecimento e eu tenha uma classe de resistência de concreto, certo? Voltando aqui, ó, para a classe de agressividade ambiental 3, que é uma agressividade forte, risco grande, que é para ambientes marinhos ou industriais, eu tenho que ter, para um concreto armado, uma relação água-cimento menor do que 0,55 e um concreto com resistência superior a 30 MPa, para que eu consiga ter uma vida útil razoável na minha estrutura. Isso é muito importante. E, além da classe de agressividade, nós também estamos destacando um pouquinho aqui a previsão de cargas em um projeto de estrutura de concreto armado. Nós temos aqui a NBR 6120, onde ela mostra para cada utilização da sua laje, né, da sua estrutura, a carga em quilonewtons por metro quadrado que deve ser aplicada para que você tenha segurança quando dá a utilização daquela estrutura. Temos também os pesos específicos para determinados materiais, quando a gente vai utilizar um revestimento ou algo do tipo. Então a norma também já nos fornece esses valores, tá certo? E para entendermos um pouquinho melhor como funciona o esquema de distribuição de cargas ao longo de uma edificação. Nós temos aquela carga, né, por área, de acordo com a utilização do prédio, que elas são descarregadas sobre a laje. Estas aplicam sobre as vigas, certo? Existe um método também bem legal de distribuição de carga da laje para as vigas, o método das charneiras. Das vigas nós distribuímos para os pilares, essas lajes também vão para as vigas de baixo que vão para os pilares, e assim a carga vai descendo até nós chegarmos às fundações, ok? Bem, e vamos falar um pouco aqui sobre a interface do software AutoCAD Iberic V9, para vocês entenderem como esse software pode ser utilizado e para conhecer também um pouquinho da plataforma. É uma plataforma bastante amigável. Bem, aqui nós temos uma das
páginas de entrada, né, onde nós entramos aqui com os pavimentos, a altura, o nível e os lances, ok? Para a gente definir, para que o programa entenda quantos pavimentos minha estrutura vai ter. Aqui eu configuro para cada tipo de elemento, tá vendo? Algumas configurações. Aqui é bem importante, porque aqui nós temos que configurar o tipo do terreno, a tensão admissível do solo e mais alguns outros parâmetros importantíssimos para o dimensionamento das fundações. Isso também vai ter para os pilares, vigas, lajes, blocos e muros, tá? Eu abri aqui fundação, porque lá no início a gente falou sobre os ensaios geotécnicos, que vem exatamente para aqui os dados, ó. É um outro problema que nós enfrentamos, porque nem todo cliente, quase nenhum na verdade, tem o costume ou aceita que a gente solicite um ensaio geotécnico, porque ele não quer pagar esse serviço, ele acha desnecessário. Mas aqui, esses valores, ó, são muito importantes para o dimensionamento da nossa fundação. A gente chutar isso aqui, a gente está podendo incorrer em um grave erro. Aqui a questão da durabilidade que nós conversamos. De acordo com a classe e a gravidade ambiental, nós conseguimos definir o tipo do concreto e o cobrimento da peça, tá vendo? Quantos centímetros a peça, a barra do aço vai estar coberta de concreto, para que ela consiga vencer essa classe de agressividade e sobreviver a uma vida útil adequada. Aqui, lembra da altura do prédio? Pronto, é para a gente definir exatamente como vai se atuar a carga do vento. Temos um mapa, né, com as curvas de pressão ao longo das regiões do Brasil, e aqui você define se você quer que o vento seja aplicado na direção X ou Y, e mais alguns parâmetros de norma aqui também para configuração da carga de vento. Existem alguns autores que defendem a ideia de que abaixo de 4 pavimentos pode-se negligenciar a parábola de pressão do vento, porque até 4 andares essa carga é insignificante, mas há pessoas que, por serem um pouco mais conservadoras, terminam considerando no dimensionamento. Isso depende do estruturalista e da segurança dele. Aqui a configuração também de acordo com a norma, a gente tem que pesquisar na norma e preencher isso aqui corretamente. Para a gente colocar aceitabilidade sensorial visual, que é aquela deformação que torna a obra desconfortável para o usuário, certo? Para vigas e lajes, ok? De acordo com a tabela 13.2 da NBR 6118, e de elementos não estruturais, que são deslocamentos horizontais devido ao vento no topo da edificação, que devem ser menores do que 1 sobre 1.700 da altura total da edificação, ou deslocamentos ocorridos entre um pavimento e outro menores do que 1 sobre 850 da altura do pavimento. Isso de acordo com o item 13.3 da NBR 6118. Lembrando que a NBR 6118 foi revisada agora em 2014, tá? A de 2007 já está desatualizada. Aqui é uma interface do pavimento que a gente chama de pavimento croquis, certo? De um projeto que nós desenvolvemos lá no escritório, onde a gente tem aqui a planta baixa e em verdinho e vermelho aqui os elementos estruturais lançados na plataforma AutoCAD e EBEC. Aqui a gente deu uma ampliada para ver aqui pilares, vigas, certo? A laje, aqui algumas condições de contorno de apoio da laje para as vigas, alguns pilares morrendo, outros pilares passando, cargas lineares aqui na viga, enfim, é essa visualização que nós temos quando estamos elaborando o projeto estrutural com essa plataforma. E como lançar cargas, né, na nossa plataforma AutoCAD EBEC, que é a que a gente utiliza. Lajes, sempre abre um diálogo aqui para você escolher o tipo de laje, cargas acidentais de revestimento. A gente vai lá para as normas, para de acordo com a nossa utilização, a gente alimentar isso aqui de forma correta. Se é treliçado, escolher o tipo de treliça, o tipo de enchimento, dimensão dos blocos, e aí vai, capeamento e tudo mais. Isso para uma treliçada. Se fosse uma maciça, seria um pouco diferente aqui esse diálogo, né? Viga, mesma coisa. Define seção, carga de parede, bota se tem vão ou não tem para descontar do peso, e assim vai alimentando os seus elementos.
E alguns resultados que o programa gera, que nós temos que saber analisar, porque não é simplesmente sair alimentando o programa e deixando que ele trabalhe sozinho, somos nós que o operamos. Aqui é uma visualização 3D após processamento da estrutura, onde nós conseguimos ver os níveis, os pavimentos, os elementos, ver se está tudo certinho. Aqui a gente consegue ver também se tem alguma fundação chocando com o outro ou não. É para a gente ter uma visão espacial de como a estrutura vai ficar pós-construída. Para quem tem um pouco de dificuldade de enxergar em 3D, isso aqui ajuda muito. É mais uma ferramenta gráfica mesmo. Aqui em outro ângulo. Aqui eu acho extremamente importante, nós temos além de deslocamentos também fletores, torsores, carga axial. Eu gosto muito desse resultado aqui do pórtico dos deslocamentos, porque a gente consegue avaliar barra para barra, barra após barra, elemento por elemento, o deslocamento de cada elemento, para assim a gente poder conferir com os deslocamentos limites da norma e verificar se a estrutura está ou não está deformando de forma excessiva, tá? Observa aqui, ó, que tem alguns elementos que estão em vermelhinho. Não significa dizer que vão cair, significa dizer que esses elementos em vermelhinho estão com deslocamentos um pouco superiores a 0,41 centímetros, ou seja, 4 milímetros. Então, temos que analisar aqui peça por peça para ver se há ou não há risco de colapso de alguma delas. Caso haja, temos que reavaliar a estrutura, reavaliar os carregamentos, reprocessar e continuar avaliando até a estrutura estar adequada para gerarmos as pranchas e enviar para o cliente. Aqui a discretização da grelha, das lajes, com a mesma ideia dos deslocamentos. Observa que aqui é uma laje treliçada, então nós só temos barra nesse sentido. Aqui são, nesse caso, uma laje treliçada 2D, então nós temos barra nas duas direções, e as regiões em vermelho são as que estão deformando um pouquinho mais. Nesse caso, deformações inferiores a menos 0,33 centímetros, ou seja, 3 milímetros. Temos aqui também, ó, os diagramas onde nós vemos, as janelas, perdão, onde nós vemos os diagramas de elemento por elemento, certo? De viga e tal. Que nós vemos aqui seção, carga, aqui ó, momento fletor calculado, certo? Para esse elemento especificamente falando, a gente pode analisar de cada pavimento todos os elementos. Aqui nós estamos nas vigas. Aqui também nós conseguimos ver já o dimensionamento da ferragem, da armadura, tá certo? De acordo com o momento fletor. Aqui nós vemos a deformação das lajes. Observe que aqui tem menos 0,47 centímetros e aqui menos 0,24. Aqui também nós temos das vigas agora. Nós temos aquela avaliação do pórtico 3D e essa avaliação também aqui de elemento por elemento, que a gente vê um pavimento de cada vez. Aqui nós temos a planta de forma, também que a gente consegue ter o auxílio do nosso software para gerar, tá? Com carga, seções, etc. Aqui é de um dos pavimentos do projeto, aqui é de outro pavimento. Aqui é um pedaço de uma planta de locação de fundações que o software também nos ajuda a gerar. E aqui uma planta de armadura, né? De um pavimento, das vigas de um determinado pavimento. Seção, ele nos ajuda a seção, corte, transpasse, bitola de barra, tudo direitinho. Aqui é uma planta de ferragem positiva de um painel de lajes, né? Aqui negativa. Aqui um pilar emprumada. Fundações emprumada também. Aqui com o nível do solo e o quanto ela está enterrada. Aqui também fica bem claro a especificação do solo que foi alimentado lá na configuração, como eu mostrei antes. E é isso. Espero que tenham gostado esse vídeo introdutório para ensinar um pouquinho como deve ser desenvolvido ou como é desenvolvido um projeto estrutural em um escritório de engenharia, tá? Com utilização de softwares apropriados.
E aqui somos nós, Natália, eu, que sou Rafael e Yuri. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer trabalho, liga pra gente, ou no telefone fixo, ou nos celulares, ou então manda um e-mail pra gente. Dicas, sugestões, estamos aqui para ouvir todos. Dá uma curtida no canal, se inscreva no canal. Vamos começar agora a postar mais vídeos para trocar informações, né, e experiências com todos vocês. Siga-nos no Instagram, @plano.engenharia, tá? Essa é a nossa logo. Muito obrigado e até a próxima.